agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! O professor da PUC Minas, Eduardo de Jesus, é o convidado de hoje do projeto Conversas, no Palácio das Artes. Reconhecido por sua atuação como videoartista e professor de comunicação, Eduardo de Jesus comenta o histórico e trajetória do Vídeo Brasil. O objetivo do bate-papo é discutir as novas mídias dentro do tema permeabilidade entre as linguagens artísticas no momento atual. Às 8 da noite, na Sala Juvenal Dias. Para participar, é só pegar uma senha distribuída meia hora antes do início do evento. A Engenharia de Produção movimentou a 31ª edição do ENEGEP, realizada em Belo Horizonte. No congresso, as tendências e novidades da área. Estudantes, professores e profissionais reunidos para discutir as inovações tecnológicas no campo da engenharia de produção. Essa foi a 31ª edição do ENEGEP, Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Há 3 anos, a PUC Minas vinha negociando a realização do evento em Belo Horizonte. A importância é que nós estamos tendo a grande oportunidade de apresentar os nossos alunos, que pela primeira vez estamos formando uma turma de engenharia de produção, ao mercado que aí surge, e um mercado bastante promissor, que é o da engenharia de produção. A ENEGEP é promovida pela ABEPRO, Associação Brasileira de Engenharia de Produção. O diretor científico da instituição acredita que o momento e o mercado favorecem a discussão para as novas tendências da profissão. Deve ser um dos melhores mercados de trabalho que existem. Basta você olhar a necessidade de bens de consumo e a necessidade de estar produzindo todos esses bens de consumo. Então a gente tem várias pessoas que estão comprando as coisas, você precisa ter alguém para produzir isso. O engenheiro de produção ele se encaixa dentro desse cenário. A engenharia de produção ela trabalha com várias áreas, não só a parte de logística, não só a parte de produção, não só a parte de desenvolvimento dos produtos, como também a parte de ergonomia, a parte de pesquisa operacional. São várias áreas da engenharia de produção. Então acredito que o mercado esteja muito bom para pessoas que estão interessadas em fazer engenharia de produção. Foram 4 dias de visitas técnicas, workshops, palestras e minicursos. Além disso, o ENEGEP também foi um importante espaço para a apresentação de trabalhos. Mara Guimarães, estudante da PUC Barreiro, apresentou um artigo sobre o projeto desenvolvido na empresa em que trabalha. Ficou entre os 10 finalistas e foi premiada. O trabalho ele diz respeito a um setor que foi estruturado na empresa Vilma Alimentos, e ele fala sobre a estruturação de um novo setor de manutenção da movimentação interna, que seria empilhadeiras, paleteiras, como que essa gestão deu início na empresa após uma desterceirização com uma empresa que era prestadora de serviço nesse ramo. Cerca de 1.800 pessoas participaram do ENEGEP. Destes, 1.100 eram estudantes de graduação e o restante profissionais da área. Ótima oportunidade para quem está em processo de construção da carreira. O estudante Guilherme de Oliveira saiu de Rondônia para participar do encontro e leva muita experiência na bagagem. É um evento muito importante para a área de engenharia de produção, por causa que dá para a gente ter uma noção da engenharia no conjunto do Brasil inteiro. Deu para ver palestras internacionais, fazer mini cursos importantes, fazer visitas a empresas aqui da região, como a Vale e a GE, e é muito benéfico. Amy Winehouse e a Casa dos Mortos. Este é o nome do seminário que vai discutir como a genialidade pode causar processos de autodestruição. A cantora foi escolhida para ser estudada por causa desse fenômeno. Filósofos vão discutir o motivo da vida artística muitas vezes se tornar um fardo. Tema interessante e polêmico que traz ao nosso estúdio Sérgio Murilo, professor de filosofia da PUC Minas, e a aluna Ana Luísa Bussolotti. Gente, sejam muito bem-vindos ao Espaço PUC, é um prazer recebê-los. Eu que agradeço. Gente, por que a escolha desse tema para ser debatido? Bem, primeiro porque Winehouse é uma grande cantora, acho que todo mundo gosta muito do estilo, da voz, né, do ritmo. E eu fiquei muito impressionado quando ela fez a turnê aqui no Brasil e as pessoas tinham uma expectativa não de ouvir a música da Amy, mas de vê-la caindo no palco, esquecendo a letra. As pessoas não reclamavam que ela não cantava, né? Ficavam satisfeitos. Eu falei, não, tem uma coisa muito estranha nisso, né? Como uma pessoa tão genial e como que as pessoas ficam esperando, contando, fazendo bolão para ver que dia que ela vai morrer, que desastre, né?
Aí depois que ela morreu, aí teve a ideia, né? E aí com a morte dela, uma morte anunciada, né? Tivemos essa ideia de vamos refletir sobre essa questão, porque ela é muito mais ampla, né? Atinge outros profissionais dessa área da arte, né? E a juventude de maneira geral, né? A gente vê os jovens também entrando nesse caminho, né? Porque embora, né, a genialidade seja uma coisa para poucos, né? Mas é uma coisa desejada por muitos, né? Todo mundo quer ser gênio. Se você não pode ser, você, vamos dizer assim, você quer imitar alguém, né? Você quer aderir a alguém, né? Então aí você tem dois fenômenos, né? Que é o fenômeno da genialidade e o fenômeno, vamos dizer assim, da indústria cultural, do consumismo, né? Que é consumir o gênio, ter uma vida parecida com a dele. E hoje, né, a gente saiu o laudo da morte da Amy, que revela que o excesso de álcool foi o responsável pela morte dela. E isso é bastante comum na vida de artistas, escândalos, né? E principalmente nos Estados Unidos. O que explica esse comportamento? Não sei, eu penso assim, nos Estados Unidos você vê, por exemplo, o Elvis Presley, tantos outros, né? Esses Jimi Hendrix, Janis Joplin, todos esses que foram grandes gênios na música, né? E aqui você pega o Tim Maia e tal, só que eu acho que nessa época a mídia não era tão forte como é hoje. Então a gente não tinha tanto acesso assim imediato às informações assim, igual tem hoje, assim, sabe? Era uma coisa menos divulgada. Assim. E como o Schopenhauer também você estava falando, né? O artista acaba que ele se sente muito sozinho e sem esperança. Eu acho que o artista é muito do presente, né? Porque a intuição, né? O gênio, né? A intuição vem agora. Né? No momento. Você não planeja, não. O planejamento é uma coisa diferente. Né? Então a vida que acaba, a droga, o álcool, ele entra como um remédio para essa angústia, essa pressão toda. A rotina não é tão igual todo mundo que trabalha todo dia no escritório, que vai baixar. Tem uma rotina mais livre, assim, isso também acho que afeta um pouco a vida. Dessa genialidade. Mas o Schopenhauer, ele fala da vontade, ele fala que o gênio, ele tem que abrir mão, porque a maioria das pessoas, a gente é movido pela vontade, né? E ele, às vezes, pela arte, ele precisa abrir mão, assim, da vontade individual por uma coisa maior, que vai ser ali para... Mas isso vai causar também, né? Porque imagina, você tem que abrir mão da sua vontade pela arte. Mas aquilo vai ter um refluxo, né? É verdade. E aí você quer descontar aquilo de alguma forma, né? E acaba acontecendo, como aconteceu no caso dessa cantora, né? Exatamente. Né? E por que o nome deste seminário? Tem a ver com essa questão da falta de esperança, né? O livro do Dostoiévski, né? A Recordação das Casas dos Mortos, Recordações da Casa dos Mortos. Era uma prisão na Sibéria e que os presos iam para lá e não voltavam. Né? Era uma ida sem volta, né? E o Dostoiévski fala que as pessoas ali, elas não tinham esperança, mas continuavam querendo viver, né? Querendo ser humanas. Né? E o artista, ele vive, esses artistas geniais, né? Eles vivem nesse paradoxo. Né? Eles não têm muita esperança, eles querem viver um presente, uma imediaticidade muito grande, né? E eles se deparam com a morte. Né? Mas, vamos dizer assim, né? É interessante, né, que eles se deparam com a morte e abraçam a morte. Né? Acredito que eles não têm medo de morrer, né? Porque eles passam a conviver com ela constantemente. E a arte eterniza eles, né? Porque, inclusive, o Schopenhauer ele também fala que uma coisa que define uma coisa realmente como obra de arte, assim, tem que ser válido não só para uma região, para toda a humanidade e em qualquer época do tempo. Então, ele se eterniza. Por exemplo, o Shakespeare, até hoje, é encenado e vai ser eternamente, porque foi um gênio que falou da essência, que conseguiu captar. Né? Você falou do Shakespeare. Os cantores de hoje podem ser comparados aos poetas da sociedade antigamente? Acredito que sim, né? Eu acho que a música é uma poesia, né? Ritmada. Essa pressão que eles vivem, né? Exatamente. O jeito que vocês falaram que abraçam a morte. Os poetas de antigamente viviam muito esse dilema, né? É verdade. Os poetas malditos, né? Porque é um divisor de águas, né? O idealismo alemão, o romantismo alemão, século XVIII, em que a poesia ela tem que ser vivida, né? Você pega o Rimbaud,
Com 19 anos, ele abandona a poesia, já era um poeta de sucesso, e vai ser mercenário na África, vender armas, comercializar, porque ele queria viver a poesia. Então essa ideia, né, do que o poeta, o músico, genial, ele não basta você escrever. Né? E muitos também ele quer mergulhar naquilo. O problema do álcool também, muitos tiveram esse problema, eles morriam muito jovens, né? Esses poetas. Tem essa semelhança, essa coisa, essa vida boêmia, né? Tá muito ligada assim à arte, eu acho. Porque, por exemplo, a arte, a gente fala da arte, a nossa alma, né? Ela tem coisas boas e coisas más, né? E o artista tem que falar das duas coisas, né? Você pega letras da Amy, são letras melancólicas, de dor, né? lamento. De dor, lamento, de abandono, de recusa. Então o artista tem que mergulhar nesse lado negro também, né? O Rimbaud, novamente, ele falava criar verrugas no próprio rosto, né? Porque você tem que você tem que entrar nas boas emoções, mas nas más, né? Igual o médico e o monstro, né, do Steves. Você tem que mergulhar naquele lado mal seu, né? Mas não é todo mundo que aguenta isso, né? Sérgio, voltando agora um pouquinho para o seminário que vai acontecer aqui na PUC, eu queria que você fizesse o convite, né, falando que horas, quem pode participar e como que acontecerá aqui na PUC Minas. Bem, então nós planejamos fazer esse seminário no sábado, às 8h30. Vai ser no prédio 4, que é o prédio da filosofia, na sala 202. A princípio, esse seminário seria para o curso de filosofia, mas nós achamos que a função da filosofia é pensar o nosso tempo presente, né? Então, resolvemos abrir o seminário para todas as pessoas interessadas. Então, convido todos os interessados nesse tema da Amy Winehouse, da genialidade, dessa questão das drogas, né? Porque, logicamente, né, quando a gente fala de usar as drogas como abrir as percepções, mas, como eu disse, né, isso aí está direcionado para a genialidade, né? Não é qualquer um, não é fazer que vai usar a droga, isso, né? que vai ter sacações, vai virar... Não. Então, todos interessados nesse tema, sábado, 8h30, sábado agora, dia 29, 8h30, prédio 4, sala 202, será muito bem-vindo. Né? Estão convidados, serão muito bem-vindos. O tema é bastante interessante, vão poder escutar um pouco mais, porque o tempo daqui é curto, né? Mas já deu para dar uma adiantada. Inclusive você está convidado também. Né? Muito obrigada. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Espaço PUC. O tema foi bastante interessante e a discussão também. Nós que agradecemos. O Espaço PUC termina agora. Mande sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Confira a reprise do nosso programa às 8h30 e às 10h30 da noite. Amanhã a gente volta ao vivo pela PUC TV às 5h30 da tarde, com reprise às 8h30 e às 10h30 da noite, relembrando. Eu agradeço pela audiência e te espero amanhã.